Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma semana excelente para todos que me ouvem nessa manhã. Hoje, 19 de agosto, o ano é 2024 e nosso devocional diário está no espetacular capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Paulo vai falar sobre a ressurreição. E ele começa dizendo aqui no versículo 2: Por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo vai falar por duas vezes sobre a questão da salvação e de crer em vão. Ele vai falar aqui no versículo de número 2 e ele vai falar lá embaixo que seria inútil a fé daqueles irmãos se eles não crescem que Cristo ressuscitou, no versículo de número 14. Então, o grande tema deste capítulo é falar justamente sobre a ressurreição. E ele vai falar o que ele recebeu do Senhor Deus. Aqui, mais uma vez, ele vai citar aquilo que Cristo passou para ele diretamente. Ele diz no versículo 4, Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Mais embaixo ele diz que apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por fim apareceu a ele mesmo, ao próprio apóstolo Paulo, como a um que nasceu fora do tempo, diz o versículo de número 8. Paulo, ele tem informações aqui privilegiadas dizendo como foram as aparições de Jesus depois que ele morre e ressuscita ao terceiro dia. A sequência é Pedro aos 12, depois a mais 500 irmãos, depois a Tiago e a outros que ele tinha enviado, que ele chama aqui de apóstolos, e por fim apareceu a Paulo, o último a quem ele apareceu, que pode sim ser chamado apóstolo, apesar de ele dizer que nem merece esse título no versículo de número 9. E Paulo, ele vai estar explicando como é essa ressurreição. Ele diz no versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E como eu já citei, e se Cristo não ressuscitou, nós pregamos em vão, a fé é inútil, nada disso adianta. Então, Paulo, ele está dizendo que se nós não crermos na ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nesse caso também os que morreram em Cristo estão perdidos, diz o versículo de novo, 18. E ele vai dizer algo aqui que nós temos que ter em mente no versículo 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Somos os mais dignos de compaixão se nós esperamos em Cristo só nessa terra. Infelizmente, tem sido pregada uma teologia que se espera em Cristo aqui e agora. Bênçãos, prosperidade. Deus pode nos dar tudo isso. Ele prometeu vida com abundância, mas isso não é o principal. O principal é aquilo que está preparado para nós, a esperança da ressurreição, e é justamente o que Paulo está ensinando aqui para nós. Ele diz que do mesmo jeito que em Adão todos morreram, lembremos que Paulo já explicou essa doutrina para nós no livro de Romanos, que em Adão todos morreram, porque o pecado de Adão ele transmitiu a morte a todos os homens através do pecado, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo todos serão vivificados. E isso tem uma ordem, primeiro Cristo e depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. E então virá o fim. Entendamos aqui que Paulo já está determinando que quando Cristo vier, aqueles que pertencem a ele também ressuscitarão. E então virá o fim. Este é o fim. Paulo está dizendo que depois da ressurreição o fim vem. Jesus também lá no capítulo 8 do livro de João, por diversas vezes ele vai dizer que depois da ressurreição, a ressurreição será no último dia. Então a ressurreição, o arrebatamento é no último dia dessa terra. Sobre o arrebatamento a gente fala daqui a pouquinho, um pouco mais. Então Paulo ainda continua ali chamando a atenção dos irmãos, vocês precisam crer na ressurreição, porque se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não existe o amanhã, se não existe a salvação, se não existe o juízo, vamos comer, beber, viver nessa terra como temos que viver, aproveitar tudo. O pecado não teria nenhum problema porque não há um porvir, mas o que a Bíblia nos diz claramente, sim, existe a ressurreição, existe o juízo e nós temos que viver aqui conforme aquilo que Cristo ensinou para nós. É justamente o que ele vai dizer lá no último versículo, no 58, ele diz assim que para nós nos mantermos firmes e que nada nos abale, que nós sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É isso que Paulo está ensinando aqui para nós. Mas ele vai falar exatamente como será a ressurreição. Ele pergunta no versículo 35, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E aí ele explica baseado na semeadura. Ele diz, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. No versículo 37, Paulo diz isso. Ele está dizendo que quando nós plantamos alguma coisa, e a morte simboliza muito bem isso, ele vai ali
plantar uma semente e dessa semente nascerá uma grande árvore. Não é um sementão que cresce, mas uma semente gera uma grande árvore que vai gerar flores e frutos também que gerarão outras sementes. É o que ele está dizendo. O que é semeado não é o que nasce. E aí Paulo explica sobre o corpo. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo está deixando muito claro para nós que a ressurreição é uma grande realidade e nós não vamos ressuscitar com o mesmo corpo que nós morremos. Nós vamos viver um corpo diferenciado, um corpo não mais sujeito à corrupção. E ele vai dizer sobre o fim, no último dia, o que vai acontecer. Versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo vai dizer aqui que todos dormirão. É uma coisa inequívoca. Todos nós vamos morrer, mas alguns não, porque todos seremos transformados. Então Paulo vai falar aqui um pouco sobre o arrebatamento e como será essa transformação no dia do arrebatamento. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja bem que o abrir e fechar de olhos é a transformação. Eu sei que você aprendeu a vida toda que no abrir e fechar de olhos seria o arrebatamento, mas o arrebatamento será visível, todo olho verá, toda língua confessará, assim como Jesus disse lá no livro de Lucas, que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, ele é visível até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que será no abrir e fechar de olhos? A nossa transformação. Aqueles que estiverem vivos na época da volta de Jesus, no último dia, aqueles também serão ali transformados e receberão aquele corpo incorruptível. E ele vai explicar isso aqui no versículo 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E ele vai cantar um hino aqui no final. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda que a igreja será transformada. Num piscar de olhos acontecerá e isso é uma grande realidade. Saiba que nós vamos viver num corpo agora não sujeito mais ao pecado e essa é a nossa esperança, porque se nós não pensarmos, se nós não tivermos essa esperança, a nossa fé é vã. Essa deve ser a doutrina mais importante que nós temos que entender e compreender para glorificar ao nosso Deus. Creia nisso e viva conforme eu já li aqui. Leia de novo aí na sua Bíblia o versículo 58. Nós temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.